Olá, tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou tentar passar um pouquinho da história da China antiga, que ela é bem longa, mas vamos tentar resumir o máximo que puder. Depois eu faço vídeos específicos sobre dinastias que foram muito importantes na história da China, mas hoje vai um resumão mesmo. As dinastias, elas são uma sequência de reis e rainhas de uma mesma família que se sucedem no poder. Então, por exemplo, cada dinastia que eu apresentar aqui são sequências de reis, sequências de imperadores que ganharam o poder de forma hereditária, né? Passou de pai para o filho, ou passou de irmão para irmão, mas tudo girando dentro de uma mesma família. Isso é uma dinastia, tá? Então, a primeira dinastia que surge aí na China é a dinastia Xia. A dinastia Xia, na verdade, por um tempo se questionou muito se ela realmente existiu, né? Porque assim, os registros históricos a respeito dela eram muito vagas, às vezes traziam informações um pouco fantasiosas, então não se sabia ao certo se a dinastia Xia realmente teria existido. Mas no século XIX, o pessoal, né, através das escavações arqueológicas, perceberam que a dinastia Xia realmente existiu e não apenas existiu. Foi uma dinastia em que teve um trabalho intenso de bronze, ou seja, foi a idade do bronze da China. Nessa dinastia houve um trabalho intenso, né? Houve uma descoberta tecnológica de como se trabalhar o cobre com o estânio, originando então o bronze, e com isso você produziu uma série de utensílios domésticos, militares, cerimoniais. Então foi uma época muito marcante mesmo da civilização chinesa. Foi a nossa idade de bronze. Depois da dinastia Xia veio a dinastia Shang. A dinastia Shang foi mais ou menos 1600 a.C. Então, assim, quando eu falo história da China, joga tudo lá para, sei lá, quantos milênios antes de Cristo, porque é muito velha a história, né? Então, a dinastia Shang começou em 1600 a.C. E foi uma dinastia em que teve um grande desenvolvimento da filosofia, das artes e também, mais importante, da caligrafia, da escrita da China. Porque foi justamente nessa dinastia que, né, o antecessor do que hoje nós chamamos de mandarim surgiu. E na época, esses primeiros ideogramas, eles tinham uma aparência bem diferente do jeito que eles são hoje. Eram bem mais pictográficos. Tinha um aspecto que lembrava muito mais desenho do que os ideogramas de hoje, que já lembram bastante desenho, né? Então, na origem, isso era mais forte ainda. E, bom, na época, a gente não usava, né, esses ideogramas, essa escrita para o dia a dia. Esse tipo de escrita, na origem, servia para adivinhações, servia de oráculo. E como é que o pessoal fazia isso? Isso era chamado de jiagu. O que o pessoal fazia? O pessoal pegava ossos bovinos ou até cascos de tartaruga e aí pegava um estilete de bronze e fazia marcações nesses ossos, nesses cascos, com os ideogramas. Né? Marcava o ideograma em cima dos ossos. Passava os ossos em cima do fogo, esquentava, e aí o osso ia rachando, né? Ia ter rachaduras nos ossos. E aí, conforme as rachaduras, é que o pessoal previa como é que vai ser o resultado de uma guerra, como é que vai ser a colheita do ano que vem, qual que seria um dia propício, auspicioso para fazer uma determinada cerimônia. Então era tudo muito místico, muito ritualístico, né? Era para isso que servia a escrita quando ela foi desenvolvida, quando ela foi criada, tá? Então, essa é a grande herança da dinastia Shang, a origem da nossa escrita. Depois disso, bom, veio a dinastia Zhou. Isso foi em 1046 a.C. A dinastia Zhou, ela foi a dinastia mais comprida da China. Durou por muito tempo, mas isso não quer dizer que ela foi a mais estável das dinastias.
Bom, como inovações, como heranças que a dinastia Zhou nos deixa, nós temos hoje o taoísmo, temos hoje o confucionismo, que são todas, né, correntes filosóficas que surgiram na dinastia Zhou. Sabem, o livro Tao Te Ching, do taoísmo, foi escrito no meio da dinastia Zhou. O Confúcio, ele viveu durante essa época também. Então foi nessa época que teve um grande florescimento da filosofia chinesa, da filosofia oriental. Agora, fora isso, esse período, ele não foi nem um pouco fácil, porque assim, a dinastia Zhou começou bem, começou forte, legal, só que daí houve uma grande instabilidade e o reino de Zhou, ele se fragmentou em vários reinos menores, né, por conta de toda essa instabilidade política. Então, assim, o poder central não se sustentou e aí a China se fragmentou em vários reinos menores. E aí, né, não bastasse toda essa instabilidade, os reinos menores viviam lutando entre si. Então foi um período de muito caos, muitas guerras e muitas mortes, né? Porque o pessoal vivia ou em ofensiva ou em defensiva. Então, assim, muito sofrimento nessa época, né? E essa época foi marcada por um período chamado período das primaveras e outonos e também período dos reinos combatentes, que são os períodos onde realmente houve muita guerra, muita instabilidade política e a China estava fragmentada em vários reinos menores, né? Aí, o que acontece? Depois dessa instabilidade toda, um dos reinos, né, dessa fragmentação toda aí, um dos reinos chamado Qin, ele era o mais forte de todos e ele conseguiu unificar a China, porque ele assim, basicamente unificou a força, porque ele dominou todo mundo. Quem queria resistir ao poder dos Qin era massacrado. Então pronto, unificou, dominou e pronto, começou a dinastia Qin. A dinastia Qin, ela foi muito importante na China, porque ela realmente marcou aí uma unificação da China e inaugurou a era imperial da China. A era imperial seria essa era um pouco mais expansionista, com poder central bem forte, né, marcado na medida do possível por uma homogeneidade cultural maior, né? Então começou aí na dinastia Qin e vai perdurar até o fim do Império Chinês em 1912, né, com a derrocada da última dinastia, a dinastia Qing. Bom, basicamente, a grande contribuição dessa dinastia para a história da China é que ela unificou a China. Agora, de resto, nós também temos uma herança cultural uma herança arquitetônica muito boa, que é a Muralha da China. É uma herança muito boa que foi sendo construída ao longo da história da China. Não foi uma coisa que começou na dinastia Qin e terminou na dinastia Qin. Não, a muralha da China é enorme, continuou a ser construída por muito tempo. Mas a semente da muralha da China começou aí, nas dinastias Qin. Agora, fora essas coisas, assim, né, esse período também não foi um período muito legal de se viver, porque o imperador, né, chamado Qin Shi Huang, né, o primeiro imperador da dinastia Qin, ele era um cara meio sanguinário, meio megalomaníaco, meio cruel. Assim, o cara entrou pra história como um péssimo, né? Ele tem uma fama terrível, porque realmente ele foi uma pessoa muito truculenta, uma pessoa muito violenta. Não é à toa que ele conseguiu unificar a China, apesar de todos os combates, todas as guerras com tantos reinos. Ele realmente era um cara forte e muito implacável. Ele era um tirano. Então, o que acontece? Você junta essa conjuntura toda. Você junta o fato de que o rei é um tirano, o imperador é um tirano. Não deu outra. 15 anos depois, assim que o imperador faleceu, morreu, o pessoal
derrubou a dinastia Qin, porque ninguém gostava. Ninguém gostava do imperador, ninguém gostava do regime. Então, a dinastia Qin já caiu após 15 anos da unificação da China. Agora, isso não quer dizer que a China voltou a se fragmentar. Eles mantiveram a unificação e aí veio a dinastia Han, que é uma dinastia muito boa, né? É muito legal, que dá um alívio mesmo para esses tempos de turbulência. Porque a dinastia Han, ele tem um diferencial que a dinastia Han, ele permitiu a criação, o surgimento de uma identidade cultural chinesa. Então, assim, hoje nós temos a etnia majoritária da China que se chama Han. Né? Por quê? Porque as pessoas se identificam como Han. Então, eu sou uma Han, por exemplo. A maioria da população chinesa é da etnia Han. Tem de várias outras etnias, mas a Han é a majoritária. E todos eles se intitulam Han justamente porque já nessa época, né, no ano de 200 e pouquinho antes de Cristo, o pessoal já começou a se identificar com a dinastia, com a cultura e foram se autodeterminando como Hans, né? E aí, essa coisa de ser um Han pegou tão forte, né, na cultura chinesa que a população se chama de Han, da etnia Han. A caligrafia se chama Hanzi. A roupa tradicional dos chineses, né, que nem esse aqui, se chama Hanfu, a língua mandarim se chama Hanyu, então é tudo Han. Esse Han é uma palavra que ficou associada desde então à China, né? Então tudo que é Han, alguma coisa, possivelmente faz referência à cultura chinesa, ao povo chinês. E aí, além dessa identidade cultural, nós tivemos também um grande florescimento da economia, né? Um grande enriquecimento do império. Graças ao quê? Graças à Rota da Seda, que gerou muito dinheiro para a China. Porque a seda é um produto chinês valiosíssimo. O pessoal sabia fazer seda muito bem. E vendia aquilo para os vizinhos, que revendiam para outros países. Então aquilo circulava até o Ocidente e sempre tinha comprador. Então, assim, muito dinheiro graças à Rota da Seda. Aí depois, além disso, nós tivemos também um grande incentivo à filosofia confucionista, né? O confucionismo, ele virou a filosofia, a corrente principal, oficial do reino, né, do império. E o que prega o confucionismo? Prega a ordem, o racionalismo, a disciplina, a hierarquia, a submissão ao poder central, né, a autoridade. Então você junta todos esses fatores, né, que é a identidade cultural, a prosperidade econômica e a filosofia social de submissão e respeito à autoridade, e aí você tem como resultado um período de grande pacificação do império. Não havia muitas revoltas, né, então internamente estava pacificado, né, então realmente a dinastia Han é uma dinastia que foi considerada uma idade de ouro, uma era de ouro da história da China. Mas nada é para sempre. Então, o que acontece? Após, né, esse apogeu todo da dinastia Han, nós tivemos aí um declínio, né, dessa estabilidade toda. E aí, com isso, o que aconteceu é que, novamente, a China voltou a se fragmentar em reinos menores, por conta dessa instabilidade política, né? E aí, aconteceu o quê? Bom, com essa nova fragmentação, a China se dividiu em 3 reinos. Aí, esses 3 reinos depois conseguiram ser unificados sob a dinastia Qin, mas a dinastia Qin também não conseguiu segurar as pontas por muito tempo, e aí houve uma nova fragmentação. E aí, nessa fragmentação, a China se dividiu em 16 reinos. E aí, os 16 reinos, eles tentaram uma unificação, que assim, foi uma unificação parcial, né? Deu certo em termos. Por quê? Foi possível você criar um reino ao norte e um reino ao sul, mas uma unificação completa não foi possível.
E aí esse período ficou conhecido como o período das dinastias Norte e Sul, porque havia uma dinastia ao norte e outra dinastia ao sul. Aí depois, a dinastia Sui, isso em 581 já, né, depois de Cristo, eles conseguiram unificar a China novamente, mas a dinastia Sui era uma dinastia um pouco fraca, ela não conseguiu aguentar muito tempo, né? Então, logo em seguida, chegou uma nova dinastia, que é a dinastia Tang. A dinastia Tang, ela foi muito boa, né? Assim como a dinastia Han, a dinastia Tang foi uma nova era de ouro para a China. Então, novamente, culturalmente, grandes avanços, no campo artístico, muitas pinturas, no campo da literatura, teve muitas poesias, né? E tudo isso nós herdamos hoje, né? Tanto que hoje, por exemplo, uma criança na escola, ela aprende sobre os poemas da dinastia Tang, que a gente chama de Tangxi. Aí, o que acontece? Nada é para sempre. Então, novamente, a China, ao fim da dinastia Tang, novamente houve uma fragmentação. Novamente houve uma ruptura de poderes, e aí o pessoal se dividiu mais uma vez, e esse período ficou conhecido como o período das 5 dinastias e 10 reinos. Aí depois dessa fragmentação, o pessoal conseguiu unificar novamente. E quem fez isso? Dinastia Song. A dinastia Song, ela conseguiu então fazer essa unificação, e foi uma época muito boa em termos de tecnologia, porque assim, a China, ela é uma civilização muito antiga e ela criou muitas coisas. Ela propiciou muitos inventos, inventou muitas coisas, né? Então foi justamente nessa época da dinastia Song que o pessoal inventou a bússola, inventou a pólvora, né? Criou a fórmula da pólvora, né? Criou dinheiro em papel, criou instrumentos para observação astronômica. Então, assim, teve um salto tecnológico. Isso foi muito bom. Só que depois nós tivemos um outro problema, que é a invasão mongol. Então, aí surgiu a dinastia Yuan em 1271, que é uma dinastia marcada pelo domínio mongol na China, porque os mongóis conseguiram invadir a China e agora pronto, o país é deles, o império é deles, né? E aí quem que foi o líder da China durante esse período? O mongol Kublai Khan. Né? E o Kublai Khan, ele foi o imperador da China durante o período da dinastia Yuan. E uma curiosidade dessa dinastia é que foi justamente nessa época que chegou o Marco Polo, né? Então tem até aquele seriado Marco Polo, né? Então, é o Kublai Khan e o Marco Polo, né? Só que, bom, para todos os efeitos, eles são mongóis, eles não são Hans, né? Então a população não ficou satisfeita em ter um mongol no poder, um estrangeiro no poder. Aí pronto, o pessoal se rebelou e um camponês conseguiu liderar uma revolução contra os mongóis, e aí expulsou, né, os mongóis do poder e deu origem à dinastia Ming da China, agora com os Hans no poder, né? Bom, a dinastia Ming, ele começou em 1368. E nesse período nós tivemos a mudança da capital da China de Nanquim, né? Tava em Xi'an, na dinastia Tang, tava em Chang'an, depois foi para Nanquim e agora de Nanquim ele vai para Pequim. E é assim até hoje, Pequim como a capital da China, né? Aí, bom, a dinastia Ming, ela foi marcada pelas grandes navegações. Porque, ó, lembra que na dinastia anterior teve muito incentivo à pesquisa científica, tecnológica? Então, a dinastia Ming herdou tudo isso e deu um salto a mais, deu um passo adiante e aí propiciou a era das grandes navegações chinesas. E nessa época nós tivemos um grande navegador chamado Zheng He. O Zheng He é um navegador chinês, ele era um eunuco, né? E aí ele conseguiu partir da China com uma grande frota, né? Na época, a frota da China era uma das maiores e mais bem equipadas do mundo, a frota chinesa, né? Ele conseguiu liderar a frota chinesa da China até a costa leste da África. Então eles foram muito longe,
né? E aí o Zheng He chegava nesses outros reinos, nesses outros países e apresentava a China para eles, né, na medida do possível, porque tinha o empecilho da língua, né? Mas apresentava, falava que, ó, existe a China, o nosso imperador é tal, e ele tentava sondar para ver se o pessoal aceitava, né? Porque ele falava assim, olha, a China é um grande império, nós estamos no centro do mundo e o imperador é o dono de tudo. Você está de acordo? Se você estiver de acordo, eu te dou esse vaso. É sério, era isso mesmo. Ele fazia uma política da boa vizinhança com os vasos, né? Porque os navios do Zheng He saíam da China com um carregamento de vasos preciosos, tesouros, né? E também várias coisas, seda, assim, carregando tudo, justamente para você fazer uma política de boa vizinhança. Você ia nos reinos vizinhos, dava um presentinho, sondava aí se era um vizinho amigo, se era um país amigo, um país inimigo, né? Como é que reagiriam se você falasse do grande império da China, né? E aí o pessoal que tava de boa, né, recebia um presente e falava, ah, China, ok, legal, nos falamos. E beleza, e o Zheng He ia embora. Então, não foi uma navegação em que você vai no país lá e tenta conquistar, tenta dizimar, exterminar a população local para ir invadir. Não foi nada disso. Foi mais assim, para conhecer, para fazer cartografia, né, conhecer melhor o tamanho do mundo, conhecer novos países e celebrar novos relacionamentos, né? Foi mais uma política de boa vizinhança mesmo. Então, o Zheng He entrou para a história como o grande navegador da história chinesa. Também é aquela coisa, nada dura para sempre, né? Então, a dinastia Ming, ela acabou, no fim, com a revolta de um oficial do próprio governo, né? O oficial, ele estava descontente com a dinastia, e aí ele liderou uma revolta que aí conseguiu tomar o poder, né? O imperador da dinastia Ming, ele cometeu suicídio, e aí ele proclamou uma dinastia própria, dinastia Shun. Essa dinastia, ela não deu certo, porque logo em seguida veio a dinastia dos Manchus, né? A dinastia Qin, que é da etnia dos Manchus. Os Manchus também eram outros povos que viviam num território, né, onde hoje é a China, e eles eram muito poderosos militarmente. Então eles conseguiram conquistar a China e deram origem à dinastia Qing. E a dinastia Qing foi a última da China, né? Enfim, a última dinastia da China é a dinastia Qin, e ela começou em 1636. Bom, ela começou bem, ela começou como uma nova era de ouro. Ela começou com a China tendo 1/3 da população mundial, uma das maiores economias do mundo, mas isso não se sustentou por muito tempo, porque no Ocidente estava havendo o expansionismo ocidental também, né? Então, o neocolonialismo britânico, o imperialismo britânico, né? Então, isso foi atingindo em cheio a China. Os britânicos, eles acabaram, né, forçando a entrada na China do ópio, né, uma droga super pesada, né? Então espalhou ópio pelas capitais da China, e aí o pessoal começou a se viciar, começou a ficar fraco, não conseguia combater as investidas estrangeiras. E aí foi nessa época que nós tivemos então um período muito triste da história chinesa, que é a Guerra do Ópio, né? Quando o imperador chinês percebeu o que estava acontecendo, ele tentou barrar a entrada do ópio que era trazido pelos ingleses para a China, né? Tentou barrar, mas aí os ingleses, eles não aceitaram, porque ópio dá dinheiro, e aí começaram uma guerra. A China perdeu essa guerra, e aí, como resultado, ela teve que assinar vários tratados desiguais, porque ela perdeu, né? Então tinha que indenizar o vencedor. Aí, para indenizar, ela abriu mão de muito dinheiro, teve que abrir mão das terras, né? Então, Hong Kong, por exemplo, é um território chinês que teve que ser cedido à Inglaterra por pressão, né? Por conta dessa guerra. Então, assim, foi um período da história recente ainda da China, que assim, foi muito triste, foi muito sofrido.
foi muito humilhante para o povo chinês vivenciar o que eles vivenciaram, né? Então, bom, com tudo isso, o Império já estava muito fraco e não tinha mais como subsistir. Então, em 1912, finalmente chegou ao fim a Era Imperial da China com a proclamação da República. E aí, essa república, bastante jovem ainda, ela teve um presidente interino provisório, que é o Sun Yat-sen. Bom, mas com isso, basicamente, nós fechamos aí a história da China antiga, né? Que são mais de 2.000, uns 3.000 anos de história, né? Escrita sobre a China antiga e suas dinastias, né? Então, basicamente é isso. Muito obrigada!